compraria um produto que mata a metade dos usuários? Pois é, 25 milhões de brasileiros, até mais do que isso, consomem esse produto. Quer saber qual? Então vem comigo. Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Alexandre Tortoriello, jornalista e apresentador do Pod Mais Saúde, o bate-papo mais saudável da internet. E aqui você pode participar com comentários, dúvidas, sugestões. Manda pra gente que a gente vai trazer especialistas que tragam informações importantes para a sua saúde, para você viver melhor. Como, por exemplo, o nosso entrevistado de hoje, Dr. Roberto Gil, diretor-geral do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Dr. Gil, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado você. É sempre bom ter uma oportunidade para a gente estar falando de saúde, promoção da saúde, falando de doença também. O câncer é uma preocupação que a gente tem hoje, é uma prioridade que a gente tem hoje, porque ela é a primeira ou segunda causa de mortalidade no mundo. E a gente sabe hoje cada vez mais, e a gente já conhece alguns fatores de risco. E eu posso dizer que o principal fator de risco que a gente tem para câncer é o tabagismo. Eu ia até começar com outra pergunta, mas antes de a gente começar a gravar aqui, o senhor me deu esse dado que me deixou assim, estarrecido, né? Todo mundo sabe dos malefícios do fumo, do cigarro, do tabaco, qual seja o nome que a gente dê para isso, né? Mas metade dos usuários acabam morrendo em consequência do uso do cigarro. É isso mesmo? É isso mesmo que a gente pensa sempre. A gente fala muito de câncer de pulmão relacionado ao tabagismo, mas a gente já sabe que as doenças pulmonares obstrutivas são outras doenças que estão associadas diretamente ao uso do cigarro. Doenças cardiovasculares estão relacionadas ao tabagismo. A diminuição de imunidade, e a gente viu isso durante a pandemia de Covid-19, que os tabagistas eram mais vulneráveis porque tinham já uma propensão maior ao óbito se fumassem. Então a gente vai associando todas essas questões e a gente hoje consegue determinar que a gente tem 12% das mortes no mundo causadas pelo tabagismo. 12%? 12% de todos. Se a gente parasse de fumar, o mundo resolvesse, numa atitude de bom senso universal, parasse completamente de fumar, a gente reduziria em muito a mortalidade que a gente tem por diversas doenças crônicas não transmissíveis. E aqui a gente está falando dos cigarros tradicionais, mas também dos cigarros eletrônicos, vapes, ou qualquer... porque tem vários nomes para isso, né? Cigarro eletrônico e vape são os mais conhecidos, né? Mas tem outros apelidos, pendrive e tudo mais. Isso, eles são equiparáveis ao cigarro comum nos malefícios que eles trazem ao usuário? Sem dúvida nenhuma. O que a indústria sempre procura fazer, ela procura sempre perpetuar o que a gente chama de escravidão pela nicotina. A gente tem que pensar que a nicotina é uma droga, ela é viciante. Então a pessoa fica dependente da nicotina, então ela vai procurar usar qualquer meio, normalmente a gente pensa muito na inalação por causa do cigarro, mas você pode ter absorção. Você tem produtos hoje que você coloca embaixo, dentro da boca, e ela absorve a nicotina. Você tem como se fosse um comprimido sublingual, uma coisa desse tipo que ele já faz. Porque você precisa ter a nicotina no seu sangue para ela ir até um receptor que a gente tem no cérebro, ocupar esse receptor para você parar de sentir aquele desconforto que você tem pela ausência dela. Então hoje a indústria, vendo que a gente estava conseguindo, através de medidas de saúde pública, diminuir a prevalência do cigarro convencional no mundo, e ela já não tinha mais tantos mercados para explorar, porque ela foi mudando, ela saiu dos países mais desenvolvidos, depois ela teve nos países em desenvolvimento, até chegando nos países mais pobres, políticas de aumento de consumo. Mas hoje é universal quase o combate e o conhecimento dos malefícios do cigarro convencional. Então ela tentou uma outra maneira, uma outra estratégia, tentando apresentar esses produtos como redutores de risco, que na verdade não são. Se você tiver alguma redução de risco, ele vai ser muito pequeno. Na verdade, você pode produzir outros problemas pelo tabaco aquecido. Você tem doenças determinadas por essa característica de uso desses produtos, e você pode ter uma diminuição que praticamente mínima, relacionada e completamente
menor esse benefício do que você parar de fumar completamente. Então a gente não está contrapondo, a gente não está comparando um risco muito grande com um risco um pouquinho menor. A gente está comparando com parar de fumar, que isso trouxe dados para a gente muito significativos. O Brasil tem a redução da incidência da mortalidade do câncer de pulmão. Isso já está determinado, a gente já vê isso principalmente em homens. Nas mulheres a gente só conseguiu uma estabilização. Provavelmente a gente vai ter esse efeito nas próximas décadas, porque também as mulheres estão diminuindo um pouquinho a sua prevalência, mas a gente conseguiu isso através da prevenção, com as pessoas não fumando, né? Então hoje a gente, como você falou, é inadmissível a gente pensar que um produto, né, mata um em cada 2 usuários, né? Você, em qualquer outro produto, eu ia falar, não, tira esse produto da minha frente, mas se conseguiu de alguma maneira, entendeu, se perpetuar, entendeu, essa droga através dos tempos, e as pessoas às vezes não se dão conta, porque isso demora um período de tempo. Os efeitos são de longo prazo. São de longo prazo, é isso que você fala, são 10, 15, 20 anos depois. Mas mesmo assim a gente está vendo que hoje, com a longevidade, a expectativa de perdas de anos de trabalho útil, né, que você tem, de vida útil que você tem, e de vida, são muito grandes com o tabagismo. Então a gente não vai esmorecer nunca nessa luta. A gente tem países, como você falou, tem países que liberaram o cigarro eletrônico, né? Inclusive na Inglaterra ele foi admitido inicialmente como uma alternativa ao cigarro tradicional, para tentar fazer uma escada ali para você, um degrau para você descer a escada e depois tentar se livrar do fumo, né? Mas não deu muito certo. Não deu certo. Primeiro isso, né? O impacto que ele tem de redução de risco é muito questionável. A gente tem que colocar isso. Existe uma discussão na literatura hoje, porque teoricamente, se você garantisse só o uso da nicotina, você poderia não ter outras substâncias que são associadas no cigarro convencional. Isso é muito difícil, então é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Mas ele foi introduzido no mercado como uma possibilidade de redução de risco. O que aconteceu? A gente teve uma explosão de consumo do cigarro, do uso dos cigarros eletrônicos na Inglaterra, por exemplo, a ponto do rei agora se manifestar exatamente com essa preocupação que tem. A segunda coisa que é importante a gente colocar é que a gente, quando fez a proibição, a gente garantiu hoje no Brasil que a gente tivesse um consumo que fosse estável. O Vigitel faz uma análise, entendeu, anual. O Vigitel é uma pesquisa do Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde, que ele faz, e a gente não tem visto essa explosão de consumo que a gente diz hoje, ver alguma coisa. Às vezes é uma visão segmentar, de um segmento da sociedade que tem mais acesso a viagens e que podem trazer ou por contrabando ou importando, ou assim, porque ele não é criminalizado. Isso é importante, entendeu? A gente quer hoje ter políticas que não criminalizem, entendeu, o usuário. Entendeu? Mas que a gente, hoje sim, a gente enfrente os problemas de um comércio ilegal. Apreensão das mercadorias, ações da Polícia Federal, combate a propagandas subliminares, já toda a possibilidade que a gente tem de divulgação disso. E isso nós temos uma regulamentação da Anvisa hoje que proíbe a comercialização e a propaganda. Isso é muito importante. A gente aqui na Secretaria de Estado de Saúde está com a campanha Vape é Jogo Sujo, né? Pegando um pouco carona na Olimpíada, Paralimpíada, para mostrar isso principalmente para o público jovem, porque esse produto, você falou, né, ele ainda é pouco usado no Brasil, mas você tem uma parcela da população que está começando a usar com uma frequência grande, inclusive. Perfeito, né? Eu acho louvável a Secretaria fazer esse tipo de campanha. Primeiro, tirando essa ideia de que ele não é nocivo, isso aqui pode, porque não faz mal à saúde. Não, faz muito mal à saúde. Praticamente o mesmo mal que o cigarro convencional faz. Então isso a gente precisa enfrentar, esclarecer a população, principalmente os jovens disso. Segundo, a gente mostrar para ele que ele está sendo usado. Por quê? Porque o design, se você pegar desses dispositivos para fumar, eles são todos projetados no sentido da sedução do jovem. São bonitos, são né? bonitos, são modernos, são coloridos. E diferentemente do cigarro convencional, ele é cheiroso, né? Ele é cheiroso porque hoje você permite a adição.
né, a gente tem uma portaria da Anvisa que proibia os aditivos à nicotina e ela foi suspensa. Então hoje, para você facilitar a iniciação, você botou sabores de chocolate, menta, todos sabores que são atrativos para o jovem, para você diminuir como a percepção de alguma coisa que cheira mal, que pode caracterizar simbolicamente como uma coisa ruim. Você bota um doce, um olfato ou um paladar adocicado, você diminui essa percepção para o jovem. E uma vez que você faz, o grande problema dos dispositivos, principalmente os aquecidos, foi que eles são mais rapidamente viciantes. Exatamente por ser mais do que o cigarro mais normal. do que o cigarro normal. O que a gente tem hoje, os países que liberaram estão mostrando que a adição, o vício que a gente chama de adição, ela é muito mais acentuada, muito mais difícil de você enfrentá-lo com esses dispositivos eletrônicos do que com os cigarros convencionais, que também não é fácil. Né? A gente tem que entender hoje, porque é muito comum, eu sou médico e ouço as pessoas falando, a pessoa é fraca, ela não parou de fumar sabendo que aquilo fazia mal. Entendeu? E eu sou médico de câncer. Às vezes ela não consegue. Por isso é que você tem os programas de cessação. Por isso que você hoje tenta, através de um combate que hoje tem o lado psicológico, tem o lado do ajuda psiquiátrica e também a substituição gradativa da nicotina. Porque não é só o hábito, é uma dependência química. É dependência química. Hoje a gente sabe da existência. Na verdade, né, a indústria já tinha conhecimento disso há muito tempo, mas ela negou durante muito tempo. O grande problema foi que você teve uma ação nos Estados Unidos e a partir daí ela foi obrigada a divulgar todos os seus dados. E aí ali a gente já sabia que ela já reconhecia isso há muito tempo, entendeu? E ela tentou de todas as formas negar, como ela nega até hoje o fumo passivo, como ela tenta vender a ideia de um produto menos nocivo do que o cigarro convencional. Ela tenta fazer a substituição, porque o que ela quer é vender nicotina. Ela quer perpetuar a escravidão pela nicotina. Agora, a gente está tendo uma discussão no Congresso Nacional sobre a regulamentação e liberação desses produtos. Qual que é a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que enfrentar essas questões semânticas. A gente tem uma regulamentação. Então, existe uma regulamentação no Brasil. Porque às vezes pode parecer para o público que vê, mas como o Instituto Nacional do Câncer, ou como é que a AMB, como o CFM, são contra-regulamentares um produto nocivo. Não, é porque essa regulamentação já existe. A gente teve até agora uma carta da forte da AMB, isso. né, Associação Médica Brasileira. Não há um médico hoje de sã consciência que hoje vá defender isso. Não há nenhum médico. Qualquer dado que você faz. Você pode buscar subterfúgio, às vezes, para você até se enganar eventualmente, mas a maioria infinita dos médicos, de todas as sociedades médicas, já se posicionaram contra esse projeto de lei. Então, isso já é uma coisa que a gente tem clareza e a gente tem participado de muitas audiências públicas esclarecendo nisso. Mas voltando ao que a gente estava falando, essa regulamentação existe. A RDC da Anvisa, que foi agora revalidada, agora mostrando em 2023, mostrando a proibição da comercialização e da propaganda do produto. Então a gente já tem uma regulamentação. A ideia de que uma nova regulamentação evitaria o comércio ilegal, isso também a gente não tem no cigarro convencionado, que é regulamentado, já está regulamentado. Se não me engano, um terço do cigarro cigarro vendido no Brasil é contrabandeado. Né? Ou produzindo ilegalmente no Brasil, que é outra coisa que a gente está vendo hoje, aumentando uma produção interna ilegal. Toda hora a Polícia Federal está apreendendo ou fechando fábricas clandestinas que a gente tem aí do cigarro convencional. E a mesma coisa vai acontecer com o cigarro eletrônico, eu não tenho dúvida disso, a gente não vai estar protegendo uma coisa ou outra. Um outro problema que a gente tem, a gente hoje, o jovem é muito atraído pela questão de discussão no meio ambiente, que é uma questão do futuro, todo mundo está preocupado com a sustentabilidade do planeta. Esses dispositivos eletrônicos, eles têm lítio, e a gente não sabe da bateria, a gente não sabe como a gente vai fazer esse descarte. A gente não tem uma solução para isso, como a gente não teve para as guimbas de cigarros, que são microplásticos, que hoje é o maior contaminante dos oceanos. Quer dizer, a gente tem um problema ambiental também grave. Também grave. E é plástico também, o
Na composição, a composição do do produto. Então a gente vai somando todos esses aspectos que a gente tem e a gente chama a atenção que a gente conseguiu uma coisa maravilhosa, um tratado internacional de saúde, entendeu? Que é a Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. Você imagina você... Baseado na experiência do Brasil, né? Exato. O Brasil foi um dos elaboradores, é um signatário, e hoje ele tem uma responsabilidade muito grande com isso. Ele é um balizador das políticas na América Latina. Então, e no mundo todo, a gente foi, os ambientes fechados, as imagens do cigarro, uma série de políticas foram feitas no Brasil ao longo dos tempos, mostraram a eficiência que isso tem, porque você previne a iniciação, você conseguiu fazer com que as pessoas parassem de fumar, e a gente lembra que a pessoa que para de fumar, depois de 15 anos, ela passa a ter o organismo limpo do cigarro. Então ela consegue fazer, mas durante 10 anos, ela às vezes provocou mutações, né? Então, alguns efeitos ela não vai conseguir evitar. Por isso que hoje a gente tem uma preocupação com os ex-fumantes também, que é assim, de acompanhá-los também, de orientá-los também, que eles não estão completamente livres dos efeitos ali. Mas parar de fumar em qualquer momento é fundamental, porque você já está evitando uma acumulação de outros problemas que você tem. Meu pai parou de fumar há quase 40 anos e hoje ele tem problema pulmonar devido ao uso do cigarro lá para trás. É isso, o dano que ele fez lá, quando você tem um enfisema, por exemplo, que você foi destruindo seus alvéolos, eles não vão se recuperar, entendeu? Você já fez aquele dano. Claro que se você continuasse fumando, esse dano seria muito maior. Mas é difícil, às vezes, você falar para um jovem que é muito saudável. O problema é que ele vai ter 20 anos depois. A gente só lembra, né, que a idade hoje de iniciação do tabagismo está quase uma doença pediátrica. A gente está vendo que é 13, 14 anos. E hoje, 20 anos, são 34, 35 anos, quando a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, né? 79 anos. Então, a gente hoje está mostrando para as pessoas, olha, você vai passar mais da metade da sua vida com sofrimentos que você pode ter determinado por um produto que você está fazendo hoje, achando que não vai ter problema, 20 anos depois você vê o que acontece. Você não vai ter nem soluções. A gente também acredita muito na ciência. Não, ela vai trazer solução para todos os desconfortos que a gente tiver. Não é assim. Eu posso dizer hoje, como um homem de 71 anos de idade, que procura se cuidar, que cuida da alimentação, que não fuma, que procura fazer exercícios físicos, que a idade vai te trazer limitações. Isso é natural que aconteça. Agora, é muito melhor você chegar saudável e ter possibilidade de você estar fazendo as coisas do que você pagar um preço muito grande para isso, entendeu? E esse preço é econômico e é de sofrimento, né? Vou falar sobre isso, mas primeiro vou só dar um recadinho aqui, doutor. Para você, queria saber se você está gostando dessa entrevista, para deixar ali a sua curtida, o seu comentário, se inscrever no canal e apertar o sininho ali, porque aí na próxima entrevista, no próximo vídeo, você vai ser avisado e vai se manter informado. Aliás, você já teve alguma experiência com cigarro eletrônico ou com cigarro normal? Né? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? A gente deveria abrir mais a guarda para isso ou deveria restringir mais como está sendo feito hoje? Então, vou voltar à entrevista aqui. O senhor estava falando da questão financeira, né? Um dos argumentos da indústria do cigarro é exatamente a arrecadação em impostos. Como é que o senhor vê esse argumento? Olha, eu acho que é curioso. Primeiro, assim, a gente tem que ter claro os dados, isso são dados, eu não acho isso. A gente arrecada hoje com cigarro convencional em 15 bilhões anuais. Só que a gente gasta em saúde com gastos diretos, quer dizer, aquilo que a gente trata doença, indiretos, que é perda de trabalho dos cuidadores, diminuição de capacidade produtiva, a gente gasta 153 bilhões. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, isso que a gente tem. Outra coisa, a indústria é muito resistente ao aumento. A gente tem um cigarro convencional dos mais baratos do mundo. Isso é muito ruim. Entendeu? A gente quer aumentar, mas aí a indústria, que é mesmo que se diz tão preocupada com a taxação dos produtos que estão entrando ilegalmente do cigarro eletrônico, ela tenta de todas as formas impedir que se aumente o preço do cigarro. Entendeu? Que a gente sabe que é um fator
inibidor, porque quanto mais caro o cigarro, menos pessoas vão fumar. Uhum. E segundo, entendeu? Ele também, quando você faz isso, você vai, aí sim você vai aumentar a sua compensação de alguma coisa, mas ela resiste a isso completamente. A gente tem uma relação direta entre o preço do cigarro e diminuição da prevalência do tabagismo. Então, é um paradoxo. De um lado, ela está muito preocupada em não colocar imposto. De outro, ela briga contra o imposto. Depois ela vai começar sempre a combater aquilo para a gente ter. Então, a indústria, o que a gente foi percebendo ao longo dos anos, que ela foi tentando trazer para as sociedades interpretações falsas das coisas. Durante muito tempo, o próprio filtro era dito como diminuição de risco através do filtro do cigarro. A gente viu que ele isso não existia, porque quando você bota o filtro, uma das coisas que você faz é você apertar o filtro, então ele alarga os espaços, e segundo, a inalação é mais forte. A pessoa que fuma, para ele entrar mais nicotina, pela que ela diminui, ela acabava puxando mais. E mais, as partículas cancerígenas eram menores. Então a gente modificou a característica do tumor. A gente tinha tumores que eram mais, que a gente chama de centrais, mais próximos à tracreia e os grandes brônquios, e eles foram mais para a periferia do pulmão. Ela não diminuiu o câncer de pulmão, ela só modificou a característica que a gente encontrava. Depois ela começou... Só uma interrupção rapidinha aqui, porque os mais novos talvez não saibam disso, né? Mas eu lembro que como meu pai fumava, na época era cigarro com filtro já, mas antes existia cigarro sem filtro, né? Que era desagradável, porque ele ficava com um resto de cigarro na boca, então tinha, principalmente para as mulheres. O objetivo foi, quando as mulheres, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a fumar mais, entendeu? Eles começaram a ter a preocupação. Primeiro, essa do filtro, de não deixar aqueles restos de nicotina na boca, entendeu? Segunda coisa é criar também a diminuição dessa percepção que você tinha. Mas eles vendiam como redução de risco. E depois eles começaram com aquela ideia de menos alcatrão, mais nicotina e de outros produtos que na verdade nunca existiu o produto light. Isso também foi uma coisa que hoje você não pode nem usar essa nomenclatura, que foi muito usada, cigarros light, isso foi uma terminologia que a indústria foi proibida porque era a falsa propaganda, né? Propaganda enganosa que a gente diz. Então a gente vai vendo que depois ele criou uma simbologia da libertação da mulher, né? Do empoderamento da mulher através do hábito de fumar. Então ele foi buscando sempre o negócio dele, né? Isso é muito cruel, né? Agora, a gente tem, como a gente falou aqui, o Brasil é um exemplo mundial na redução do consumo, né, do consumo de cigarros. Como é que tem sido o uso pela juventude nos últimos anos? Eu lembro quando eu era jovem, era bem mais comum você ter gente fumando, mas pelo menos a minha percepção é que os jovens estão voltando a fumar um pouco mais. O que acontece? Primeira a coisa que a gente percebe, assim, a gente teve uma luta muito grande, a gente conseguiu reduzir, e o cigarro convencional, ele foi deixando de ser moderno. Então a gente conseguiu associar um pouco essa perspectiva de uma coisa que já era ultrapassada, que já não tinha, então a gente foi tendo essa caracterização. O nosso trabalho dentro das escolas também permitiu que os próprios crianças incentivassem os pais a não fumar, e isso a gente tem que voltar a fazer e muito. Acho que é uma política que a gente tem que voltar a ilustrar. Mas quando os produtos eletrônicos, eles passam a ter esse atrativo dessa pretensa modernidade. Porque, como você falou, eu fui de uma geração que era até um ritual de passagem você fumar. Você entrava na vida adulta quando você começava a fumar. Isso está muito simbolizado no entretenimento. Se você pegar os filmes, entendeu? Isso caracteriza muito. Eu pego um dos filmes emblemáticos da minha geração, que foi o Grease, né? Que é um filme americano do John Travolta e do Olivia Newton-John, que tem uma cena no quarto que as meninas começavam a fumar como se fosse um rito de passagem. Olha, você está se tornando uma mulher adulta à medida que você tem essa conduta. Isso foi perdendo sentido, só que hoje você tem essa tentativa de iniciação através dos cigarros eletrônicos. Só que quando ele se torna dependente da nicotina, ele faz o efeito dual.
Ele, naquele Como momento assim? que ele tem a necessidade de usar a nicotina e não tem um dispositivo eletrônico, ele fuma um cigarro convencional. Uhum. Ele pega ali e como ele é comercializado e ele é mais facilmente encontrado, ele vai para essa alternativa, entra em qualquer lugar e compra um cigarro convencional. A gente hoje está vendo também uma coisa que é ilegal, mas que é feita, a venda a varejo de cigarro. Uhum. A pessoa vai lá e compra no Vai lá varejo numa um banca de cigarro, jornal, entra numa você banca acha de isso? jornal e acha um cigarro. Então, isso tudo tem que ser combatido. Esse produto tem que ser combatido. E a gente tem que entender que essa estratégia hoje de você dizer que isso é menos pior, não é menos pior. Ela vai ser muito nociva. E é o que está acontecendo hoje em todos os países que estão percebendo. A Inglaterra está revendo a sua política. E foi um grande defensor. Hoje ela está ali. Quando o rei coloca isso como um problema, então a gente tem que colocar, olha, isso é um problema grande que a gente está sendo percebido pelos países que adotaram isso como política. Cigarro varejo é aquele que é o maço aberto, né? O maço você aberto, compra você compra de uma cigarro. unidade que você faz ali. Então a gente acaba, vai acontecer isso, a gente sabe que esse efeito, você é dependente da nicotina, você vai querer satisfazer a sua necessidade, né? Agora, doutor, a gente está falando muito de pulmão, então os malefícios vão muito além do pulmão, né? Não, não tenho a menor dúvida disso. A gente que lida com, por exemplo, em oncologia, a gente, por exemplo, falar de doença cardiovascular ali, entendeu? Se você pegar o risco de doença cardiovascular com o cigarro, ele é enorme. Então você vê todo o efeito nas artérias, a arteriosclerose que você tem. Então você vai tendo problema renal, você vai ter problema visual, você vai ter problema circulatório, além das doenças cardiovasculares, maior causa de infarto que você tem. Entendeu? Você está associado a isso de hipertensão, você está associado ao uso do cigarro. Pulmão é um dos cânceres que você tem. Você tem câncer de boca, câncer de laringe, câncer de traqueia, você tem câncer de bexiga, você tem câncer de pâncreas, câncer de colo uterino. Eu posso não citar, na verdade, eu nunca li, eu não me lembro de ter lido um trabalho que não tivesse alguma associação de algum câncer com cigarro. É impressionante. Porque quando você tem um cigarro comercial, você tem que estar inalando uma série de substâncias sabidamente cancerígenas. Por isso esse percentual tão grande, né, de 12% dos óbitos no mundo terem relação com o cigarro. Com o cigarro. Eu acho que a gente vai morrer, mas certamente a gente vai viver muito melhor se a gente não ter o cigarro na nossa vida. A gente tem que continuar essa campanha tanto do cigarro convencional como do cigarro eletrônico. A gente não pode esmorecer nisso, porque a gente tinha a pretensão da erradicação do tabagismo. A gente sabe que vai ter um percentual mínimo, mas a gente vinha caindo. A gente começou, quando nós começamos nossos trabalhos na década de 80 para 90, e eu lembro que no Instituto Nacional do Câncer, eu como médico, entrei no Instituto em 1977, colegas fumavam dentro do hospital do câncer. Depois a gente começou a proibir nos andares e teve reações. Como você vai proibir? Isso é meu direito, eu estou aqui fumando. Depois foi tendo a percepção. E a gente, da década de 90, a gente tinha 35% da população era tabagista. 35%. E a gente chegou a 12%. O que aconteceu foi que nos últimos anos a gente vem tendo uma diminuição da queda e uma estabilização nos últimos 2 anos. E isso talvez devido ao uso de um percentual da população do cigarro eletrônico, embora seja muito pequeno, e também porque a gente como uma geração que a gente conseguiu sensibilizar muito fortemente, a gente precisa continuar sensibilizando, e o teu programa faz isso. Quando a gente traz isso para a população, olha, o problema não acabou, o problema está ali. E saúde é muito caro, gente. Saúde é muito caro, por todos os sentidos, pelo caro financeiro e caro pessoal. E o que o senhor diria para um jovem, não sei se alguém na família, que o senhor visse fumando, experimentando um cigarro convencional, eletrônico? Olha, eu posso dizer o seguinte, porque eu enfrentei esse problema. A minha filha mais velha, a sua filha? Um dia eu percebi, porque minha mãe era fumante, minha mãe morreu com 62 anos de enfisema pulmonar, então sofreu muito, mas quando a minha filha começou a fumar, eu fiquei um tempo sem contato com o cheiro do cigarro, com o cigarro presente na minha vida. No primeiro dia que ela fumou, eu já percebi pelo cheiro, por tudo isso, e eu fui conversar com ela, e eu acho que você tem que educar. Você tem que colocar muito, e ela conseguiu perceber ali.
entendeu? Conseguiu ali, dizendo exatamente isso. Mas como é que foi Qual essa a qualidade? conversa? Primeiro isso, você colocar todos os danos, primeiro que todas as estratégias da indústria são de te utilizar, querer te escravizar. O jovem gosta de liberdade. Você ficar dependente de um produto, eu preciso disso para ter satisfação, eu preciso disso para não sentir desprazer, e você está vulnerável a essas estratégias que eu te diria cruéis da indústria, porque hoje, se você pegar uma plataforma de streaming, todos os filmes alguém fuma. É uma prevalência muito maior do que você tem no mundo real. E às vezes eu me dou o trabalho de contar em quantos minutos alguém vai acender um cigarro. Segundo, é uma estratégia mentirosa, porque você tem um fumante casual. Quer dizer, a pessoa não fuma, se diz não fumante no filme, e ela pega um cigarro e acende o cigarro como se aquilo não causasse dependência, o que é uma mentira. Entendeu? Terceira coisa. Isso a lei no Brasil até proibiu, né? Em produções audiovisuais e tal. Isso foi um grande incentivo. Mas você não pode tolir a liberdade de expressão de um artista, de um diretor de cinema. Só que você vê que isso está associado a uma estrutura de financiamento da produção da própria obra. É difícil você criar essa percepção. Isso é importante o jovem perceber que aquilo não é ocasional, aquilo é subliminar, aquilo está dirigindo, aquilo tem uma intenção. Assim como aparece de vez em quando uma marca de carro, uma marca de roupa, uma de coisa, tênis. exatamente. Cria um produto de desejo, cria uma coisa. Como esse ritual de passagem continua sendo colocado isso nos filmes. Quer dizer, a pessoa, quando fica alguma coisa, ou ela tem um grande problema, ela vai e fuma um cigarro como se aquilo fosse um calmante, fosse alguma coisa que ela fosse receber uma má notícia pior, ou ela fosse enfrentar uma situação pior. Isso é manipulação, propaganda subliminar da indústria para fazer. Então você mostrar isso para o jovem é muito hoje preocupado com o meio ambiente. Então a gente tem que mostrar todos esses problemas que a gente colocou no meio ambiente, dos microplásticos, da eliminação das baterias de lítio, dos dispositivos eletrônicos, trazer para o nosso lado esse exército de pessoas jovens preocupadas com sustentabilidade. Acho que a gente tem que colocar para o jovem que ele vai ter um consumidor, ele é a intenção dessa indústria de escravizá-lo na perpetuação do vício da nicotina. Então ele tem que tentar não enfrentar isso, assim, só de boca. Ele vai exercer isso quando ele não inicia, porque hoje os dispositivos eletrônicos e o próprio cigarro, ele tem uma dependência muito grande, porque a própria adição de substâncias faz com que você tenha impregnação mais rápida do receptor. Um exemplo, o que é isso? É assim, você tem um receptor de nicotina no seu cérebro. Quanto mais rapidamente essa substância entra na corrente sanguínea e entra nesse receptor, quando é mais rápido isso, maior é a adição disso. Um exemplo que a gente tem, que os jovens entendem, é quando a gente fala do crack. O crack que é um produto de má qualidade, aquecido, que faz uma impregnação muito rápida do receptor. Por isso que ele causa tanta dependência. Por isso que é tão difícil o jovem, às vezes, se libertar do crack. Por isso justamente que a gente tem exatamente do o calor do aquecimento que faz a impregnação mais rápida do receptor. E é isso que acontece, entendeu? Também. É isso que cigarro eletrônico. A gente está vendo que a adição é muito mais severa do que cigarro convencional. Nenhum dos dois é bom. Então, quando eu falo que um é pior do que o outro, que eu falo, os dois são uma porcaria, os dois são drogas que não devem ser utilizadas de maneira nenhuma, não tem sentido você fazer isso, entendeu? Porque minha sensação que hoje você tenta estabelecer de um possível prazer que tenha com cigarro, na verdade você tem o desprazer quando se torna dependente daquele produto, da ausência dele. É muito comum, e eu sei disso que minha mãe fumava, você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, entendeu? É acender o cigarro, entendeu? Por quê? Aquilo vai te trazer prazer? Não, porque você passou um período dormindo, sem uso da substância. Mas as pessoas relatam um prazer ao fumar. Prazer, que na verdade você está tendo desprazer, você está tendo desconforto sem você perceber. O problema é a percepção que você tem disso. Entendeu? Você não sabe o que aquilo está te dando. Não, me acalmou, me relaxa, me dá uma sensação de bem-estar. Não, você estava desconfortável pelo fato de você não ter a nicotina. Você usa a nicotina, te dá a sensação de conforto que você não tinha antes. Então você associa isso, você condiciona isso. Aí você falou, me trouxe prazer. Não,
Foi a ausência do produto que te trouxe, num primeiro momento, enquanto você é dependente, o desconforto que você teve. Guardadas as devidas proporções, seria como num dependente de álcool, por exemplo, que chega a ter tremedeira, isso, aí quando ele bebe álcool, ele para de tremer. Isso. A gente está vendo hoje, a gente hoje tem que entender que as dependências, elas são cruéis. Eu nunca pensei em discutir dependência de telefone celular, de telas, de tudo. A gente está vendo isso também, a gente está preocupado com isso que acontece. Tem pessoas que não conseguem, se você tirar o celular dela, ela fica... Mas como você fala, olha, a gente viveu a vida inteira sem isso. Celular. Como é que hoje você se sente tão vulnerável se você estiver sem isso? Mas se sente. Então, isso a gente não pode subestimar. Por isso que os programas de cessação são importantes. Por isso que hoje a gente tem isso, e a pessoa não é só assim, eu vou parar de fumar, eu não preciso de médico, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de nada. O Oscar Wilde dizia que a coisa mais fácil do mundo era parar de fumar. O problema é que ele sempre voltava a fumar e parava de novo, voltava de novo. Porque é isso, é uma briga, mas é isso, se você não tiver ajuda. E a sua recaída não é uma coisa de fraqueza sua, pessoal. É porque é uma dependência mesmo. Você tem que entender que você para, você precisa, se ajuda, aquilo vão te ajudar novamente, por isso que a ajuda psicológica é importante também. E por isso também que a gente acabou não tratando disso, é que tem tratamento no SUS para isso, né? Sem dúvida nenhuma, porque o SUS sabe que vai ser muito mais barato fazer a pessoa interromper, entendeu? O vício da nicotina e limpar o seu organismo. Ele vai gastar muito menos, mas infinitamente menos do que todos os cuidados que ele vai ter tratando dos problemas de saúde que essa pessoa tem. E aí, como é que é? Com adesivo? Você tem hoje os dispositivos que você é dependente de uma droga. Então, você tem um lado psicológico. Você vai ter um profissional que foi preparado, foi treinado para olhar exatamente, não te fazer sentir frágil, você entender tudo isso que a gente falou do prazer, do desprazer, todas essas questões que ele vai estar lidando ali. Ele vai te dar também, às vezes é necessário que você fica tão condicionado na sua dependência que você fica agressivo, você tem problemas de sono, você pode usar uma medicação antidepressiva que você vai utilizar. E você vai ter que fazer a retirada da nicotina gradativamente. Uma coisa que a gente vê com alguma frequência são pessoas que têm uma alta carga tabagística, quando vão para o CTI, que não podem fumar, estão hospitalizados, que eles querem fumar de qualquer maneira. E às vezes eles querem alta precoce, eles querem sair dali porque eles querem ir para um ambiente menos controlado e eles possam fumar. Então o profissional de saúde também não deve esquecer que essa é uma pessoa dependente. E você tem isso através de adesivos, você tem isso através de goma de mascar, você tem isso através de produtos que você pode fazer. E hoje você aumentou o seu arsenal terapêutico. Quem trabalha com isso, e a gente está tentando de todas as maneiras que esses produtos não faltem, como você falou, na rede pública, para que você não tenha solução de continuidade nos tratamentos. E aí, para quem está ouvindo a gente e eventualmente queira parar de fumar, não consegue, precisa de ajuda, onde é que consegue isso? É na clínica da família, num posto de saúde? Posto de saúde e clínica da família. O médico da família hoje ele é orientado a ajudar a pessoa e encaminhá-la para centros que hoje fazem esse tratamento. E isso hoje está ligado à atenção básica de saúde. Então, esses postos hoje têm que estar preparados para esse enfrentamento. A gente faz capacitação através do INCA, tanto da rede estadual como da rede municipal. A gente procura cada vez mais ter profissionais hoje com esse olhar, porque a gente sabe quanto isso é importante na eliminação das doenças. Agora, doutor, estou curioso, a gente acabou desviando o assunto, mas estou curioso para saber qual foi a sua reação e como é que foi a conversa com a sua filha. O senhor, uma das maiores autoridades contra o tabagismo no Brasil, fiquei muito tendo esse problema dentro de casa. Eu fiquei muito preocupado, claro, porque eu vi a minha mãe sofrendo muito. E tudo que você não quer é o sofrimento do seu filho. Então a gente conversou muito. Eu fui muito na escola dela, falei com os colegas, porque você tem Ela tinha que idade, né? Ela tinha, na ocasião, 15 anos. 15 bem anos. nova. Bem nova. Entendeu? Ela estudava na escola Rio de Janeiro, que não existe mais, ela estava lá, e a gente foi com a professora de biologia, a gente conseguiu conversar, a gente mostrou toda a trajetória, porque a gente lembra que o cigarro é a vingança dos índios, né? A gente teve aqui, né, quando a gente, os índios faziam isso de forma ritualística, entendeu? E não era uma nicotina que tivesse tantos elementos
químicos que causassem tanta dependência. Isso foi se modificando. Então era uma coisa ritualística que eles faziam, e isso foi levado para a Europa. Como cautelar, entendeu? Começou a ter algum hábito. Inicialmente, eles utilizaram como antitussígeno. Olha, como provocava a expectoração, eles acreditavam que fazia bem à saúde. Só que isso foi se intensificado. Isso para você fazer isso ali. Então, você eliminava secreções nocivas que você podia ter no seu organismo. Depois a gente foi vendo como fazer. Então, você mostrava para o jovem que isso foi uma questão de utilização, de como é que isso é utilizado como um comércio para as pessoas terem lucros em cima de você, da sua saúde. O jovem, ele é muito sensibilizado por essa questão, como eu te falei. Quando a gente consegue, e a gente tem materiais hoje muito bem produzidos hoje nesse sentido, que você, uma linguagem mais jovem que você pode. O grande problema que eu acho que hoje você tem é que eu sou de um tempo da analogia, das cartilhas, do audiovisual que você apresentava na sala. Hoje você tem que começar a desenvolver produtos para outras mídias. Né? Hoje o telefone celular é um veiculador de informação permanente. Hoje a gente tem que utilizar todos os espaços para que a gente possa atingir uma faixa etária hoje que busca alternativas para se informar. E eu acho que não é uma tarefa fácil, não. Mas eu fiquei muito feliz. Isso não foi, isso é o que eu falo para todo mundo, não foi uma luta. Isso foram alguns anos. Ela tinha 15 anos, ela parou de fumar, entendeu? Quando ela fez 20 anos. 5 anos de... 5 anos da gente ficar conversando, da gente ver, da gente colocar. Nunca tratei com agressividade, nunca foi uma coisa que eu acho que não vai ser com a violência, com a imposição, não. Você tem que ser com convencimento de você falar. Graças a Deus ela conseguiu, mas ela foi ajudada por um profissional do INCA. Ela fez o tratamento, porque o jovem também, ele não percebe como ele vai sendo capturado assim. E com um poder aquisitivo maior, porque a gente tem que lembrar, o cigarro hoje, ele traz na população, em geral, 8% da renda na pessoa que hoje usa o cigarro, um maço por dia. Quer dizer, a pessoa compromete 8% da renda dela sendo que nas classes menos favorecidas isso chega a 10% a 12%. Então é muito que você tem. Só que à medida que o jovem vai conseguindo ter uma possibilidade econômica um pouco maior, ele vai aumentando a carga de cigarro sem ele perceber. Porque a dependência vai fazendo com que ele, cada vez o tempo é menos curto, entendeu? Para ele poder ter a satisfação da eliminação do desprazer. Entendeu? Então entendeu? Eu começo a ficar mais tempo desconfortável, eu vou fumando um cigarro atrás do outro ali, entendeu? E a reação da sua filha na primeira conversa foi? Ela no primeiro negou. Não tô. Depois ela percebeu que aquilo era impossível, entendeu? Depois ela falou, não, mas a minha tia fuma. Ela sempre vai buscar alguma aliança de ter ali. Eu falei, mas o mesmo cuidado que eu estou tendo com você, eu estou tendo com ela. Entendeu? Dela parar de fumar. Uma outra coisa que fez foi que outras pessoas da família pararam também. E ela conseguiu convencer o namorado de também parar de fumar. Porque ela dizia que era muito difícil quando os dois fumavam. Entendeu? Então isso foi uma coisa de você relatam essa dificuldade. Então eu falo para as pessoas, por isso que eu estou te falando, é um espectro de possibilidades que você tem que particularizar a situação que você está vivendo. Você está num ambiente onde todo mundo fuma. Vai ser mais difícil você chegar para aquela pessoa de você estar colocando. Quando você tem. Por isso que eu falo também as pessoas serem exemplos. Eu falo para os artistas, eu falo para as pessoas que são ídolos, para as pessoas. Eu gosto muito de futebol. Eu vi o Gerson, que era do meu tempo, quem não sabe quem foi. O Gerson foi o maior jogador de meio-campo que eu vi jogar. Procura vídeo no YouTube aí. Ver a situação que ele está hoje, porque ele ainda é um comentarista que mal ele consegue falar isso, mas ele fumava dentro do vestiário. Você não proibia um atleta de fumar. Hoje felizmente, você não vê isso. Mas eu digo assim, essas pessoas têm que ter um cuidado, porque elas são, entendeu, exemplos, elas são influenciadores, né, de condutas que a juventude tem. Graças a Deus eu fui um influenciador positivo para minha filha. Minha filha me respeita muito como profissional, como médico, como pai, como uma pessoa que a gente tem muito carinho, e eu acho que ela percebeu a minha angústia que eu tinha por uma coisa que eu vi o sofrimento que a minha mãe teve. Eu acho que isso ela também percebeu, porque ela era muito ligada à avó, e foi uma coisa que a sensibilizou. Aliás, doutor, eu tive o prazer de trabalhar com o Gerson
quando eu trabalhei na Rádio Globo, na CBN. Ele era comentarista lá. Então, Gerson, se você estiver vendo a gente, um grande abraço aqui. Era um craque tanto com a bola nos pés e hoje ainda com um craque nos comentários do futebol. Sou fã dele. Agora, realmente, a parte do cigarro aí a gente tem que lamentar. E ele sabe disso. Eu, por exemplo, eu vi uma entrevista do Chico Anísio que ele perguntava qual arrependimento que você tem na vida? Ele falou de fumar. Foi a única coisa que ele falou, olha, a minha vida foi muito, assim, eu tive vários casamentos, eu fiz muitos personagens, não briguei com algumas pessoas, mas aqui naquele momento o único arrependimento que eu tenho ele foi. E a família até hoje se dispõe a todas as campanhas que a gente faz de participar, porque viram o sofrimento que foi para ele um dos artistas mais geniais também que eu conheci, que sofreu muito por causa do cigarro. Lembrando que agora o negócio é um mês em que a gente tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né, dia 29, não é isso? 29 de agosto. 29. E a gente está com a campanha aqui na Secretaria de Estado de Saúde, Vape é jogo sujo. A gente vai colocar aqui na descrição os links para os vídeos, né? Então espero que você possa ver e comentar, porque isso realmente é importante para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Como o doutor estava falando, é um produto que parece melhor, é mais bonito, mas que é tão prejudicial à saúde quanto o cigarro convencional. Sem dúvida nenhuma, eu acho isso. E acho que é muito importante a gente estar falando disso, porque essa questão, às vezes, ela é passada de uma forma que eu vou ter menos problema. Não, você vai ter tantos problemas também. Então, todos os exemplos que a gente citou aqui, com todo respeito às pessoas, que eu falei que eu tenho toda admiração, e eu tenho uma enorme admiração pela minha mãe também, quem testemunhou o sofrimento das pessoas que têm, da angústia, da falta de ar, do sofrimento das dores que tem, do câncer de pulmão, que a gente faz o diagnóstico hoje, 85% dos casos em fases avançadas, entendeu? Uma possibilidade de cura pequena ainda, a gente só cura 5% dos cânceres hoje que a gente tem em estágio já avançado, entendeu? A gente melhorou muito essa possibilidade, antes era 0, mas a gente não vai ter a solução maior que a gente tem para o câncer e para as doenças de forma geral, é a prevenção, é a promoção de saúde, não tratar a doença, mas a gente tem a promoção, e a gente está vivendo mais, e buscando ali. Ari Fontoura é outro exemplo disso, que maravilha vê-lo aos 90 e muitos anos, fazendo exercício, com a vida saudável, e ele está ali, entendeu, mostrando pra gente que a gente pode envelhecer com qualidade de vida. Tá legal, espero chegar lá tão bem quanto ele. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, e muito obrigado também a você que acompanhou a gente. Se não curtiu ainda, aperta lá o botãozinho, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui sobre algum outro assunto, talvez que você queira ver discutido aqui no Pode Mais Saúde. E também, não se esqueça, se inscreva e ative o sininho, porque aí na próxima entrevista, no próximo vídeo, você vai ser avisado. Tá legal? Então, eu te encontro no próximo Pode Mais Saúde, o bate-papo mais saudável da internet.